Vamos agora à nossa reunião de hoje. Boa noite a todos. Mais irmãos chegando aqui. Perguntas e respostas. Irmão Luiz Amalfi, alguma coisa para falar? Ou vamos direto para a perguntinha que já tem aqui a irmã Ana Carolina? Fique à vontade. Boa noite, irmãos. Vamos ver aqui qual é a dúvida da Ana Carolina, Val. Espero que não seja a minha também. Vamos ver aqui. Ana Carolina, você escreveu aqui no chat, mas faz o seguinte: abre o microfone, você pode abrir o microfone aí e perguntar? Oi, irmãos, boa noite. Minha pergunta foi a seguinte: eu queria saber melhor sobre o que é heresia e como identificar um herege, né? Que eu já vi alguns textos, alguns versículos falando sobre isso. Aí eu queria saber se meu entendimento está correto sobre o que é heresia e como identificar. Sabe que a melhor, talvez, coisa que a gente poderia ver, Ana, a heresia não é aquilo que talvez a gente costume achar que é, né? Alguma coisa assim de, heresia é uma coisa totalmente errada, é uma coisa que uma pessoa falou que é totalmente errada, está ensinando coisa errada e tal, né? E, na verdade, biblicamente falando, isso não é heresia. A palavra heresia é grega, e inclusive ela se escreve assim, né? Heresia. E ela significa separação, ela significa divisão. Então, hoje muitas vezes a gente vê que eles mudaram a cristandade em si, né, mudou o conceito da palavra heresia, mas ela na verdade, ela significa uma divisão visível de uma assembleia, né? Existem dois tipos de divisão que pode haver numa assembleia. Existe uma divisão invisível e existe uma divisão visível, né? O que é uma divisão invisível? Era aquilo que estava acontecendo em Corinto. Lembra quando eles falam assim? Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo e eu sou de Cristo, né? Então, os irmãos, eles estavam juntos, não havia uma divisão física, né? Mas havia uma divisão espiritual, havia uma divisão moral entre eles, né? Capítulo 1, é isso mesmo, dá, obrigado. Versículo 10. Rogo-vos, porém, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensão, né? Vamos ver como é que está essa palavra no original. Eu acho que é a palavra que define a divisão interna. Eu acho que não é heresia. Deixa eu só ver aqui para eu poder falar com mais certeza. 1 Coríntios 1, 10. E que não haja divisão. Cisma, essa seria a palavra, né? Essa palavra cisma seria não haja cisma entre vós, né? Antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Ou seja, o que Paulo está falando aqui? Que não deveria haver pensamentos diferentes, cada um pensar uma coisa, né? Isso aí seria uma cisma, né? Então, cisma é uma divisão
de pensamento é uma divisão que não é uma divisão física ainda, porque ela pode se tornar uma divisão física, né? Se a gente abrir lá em 1 Corinto, vou ver aqui direitinho onde que está. 1 Corinto, capítulo 11, em 1 Coríntios 11, 19. Primeira Coríntios 11, 19. E até importa que haja entre vós heresias. Heresias. Agora está falando aqui de realmente divisão, de que um grupo vai para lá e um grupo fica aqui. E a palavra, eu acho que ela é exatamente heresia, exatamente. Aireses, no grego, né? Então, agora é uma palavra que isso é alguém, ou melhor, a heresia, então, é algo que divide. Então, um grupo, por exemplo, né, quando um dia, na vida da Assembleia de Corinto, houve uma divisão ali. Não está registrada, mas provavelmente houve uma divisão e houve também um abandono, tanto assim que hoje a gente não ouve falar de irmãos congregados ao nome do Senhor em Corinto, né? Por quê? Porque aquela assembleia, efetivamente, ela deixou de existir por causa de abandono, por causa de divisão, e alguma coisa nesse sentido, né? Então, isso é muito importante, né? Que não haja cisma entre os irmãos, né? Ou seja, os irmãos pensem a mesma coisa, porque se nós não pensarmos a mesma coisa e com base na palavra, né? Não basta você pensar a mesma coisa e essa mesma coisa não tem base na palavra de Deus. Então, nós devemos pensar a mesma coisa e também essa mesma coisa estar baseada na palavra de Deus. Não é? Porque se nós não pensarmos assim, com base na palavra de Deus, né, o que vai acontecer? Nós vamos provocar heresias. E heresias são divisões. São divisões que um grupo vai para lá, como eu falei, e outro grupo fica no lugar de reunião. Não é? Então, e o herege, também se perguntou, né, Ana, a respeito do herege. O herege é aquele irmão que provoca divisão. Né? Então, é aquele irmão que provoca divisão. Ele pode provocar uma divisão, inclusive falando a verdade. Não é necessariamente, né, como fala o cristianismo hoje, aquela pessoa é um herege, ele só fala coisa errada, né? Não é isso. A palavra, o significado da palavra herege é aquele homem que provoca divisão. Ele, mesmo que ensinando a verdade, né, às vezes ele está forçando a verdade na Assembleia e os irmãos ainda estão crescendo, eles estão precisando, por exemplo, de leite, né? Uma Assembleia mais nova, né? Os irmãos mais jovens na fé, então eles precisam de leite para crescer, né? À medida que eles vão crescendo, eles vão tendo mais comida sólida, né? Então, heresia é isso, Ana. Heresia é divisão e herege é aquele que provoca divisão, mesmo que seja utilizando a verdade. Né? Nós precisamos tomar muito cuidado, né? Que nós podemos provocar, né? Uma divisão entre os irmãos, mesmo falando a verdade. Não é? Tá certo, obrigada, irmão. Eu tinha um entendimento, eu acho, do catolicismo, né? Tinha muito aquela coisa de, eu acho que foi da Inquisição, não sei. Mas obrigada, esclareceu bastante. Se você quiser depois, Ana, dá uma olhada lá no site lá da Verdades Vivas,
no livro Definições Doutrinais, que ali vai falar, tem um item nesse livro que fala exatamente da heresia, o que é heresia. E é muito interessante. Depois, talvez, quem quiser se aprofundar, né, no assunto, poderia ver lá. Depois eu vou pedir para o Michel para ele colocar o link no chat, Michel, dessa definição lá de heresia. Por favor e obrigado. Vamos lá, Renan Santos. É isso mesmo. Ver aqui na filinha como tá. Renan fez a pergunta. Renan, você quer abrir o microfone ou você quer que lê aqui no chat mesmo? Pode ler, irmão. Se o entendimento não... você tá... Pode fazer a pergunta. Eu pensei que você estava com problema no microfone. Não, é melhor até você fazer. Vá. Tá. Minha pergunta é a respeito da identidade do cristão, né? Se a gente, depois do arrebatamento, ou quando o Senhor vier nos buscar na eternidade, a gente vai ter a nossa identidade vai ser preservada, irmão Luiz? A gente vai, por exemplo, o meu nome vai ser mudado, ou eu vou esquecer do que aconteceu aqui? Como é que vai ser isso? A palavra não fala, né, o que acontecerá. O que ela fala é que o nosso corpo será transformado. E nós seremos transformados, o nosso corpo será glorificado, o nosso corpo, e nós, os que ficarmos vivos, subiremos, né, com aqueles que foram ressuscitados, né, porque os mortos ressuscitam primeiro, e eles aparecem vivos, e daí, então, todos vivos, então, os ressuscitados e os que permanecem vivos, né, para a vinda do Senhor, todos são glorificados e todos ao mesmo tempo, né, eles sobem a encontrar o Senhor nos ares. Quando, você lembra lá no Monte da Transfiguração, quando o Senhor leva os 3 discípulos, né, Pedro, João e Tiago, e o Senhor então se transfigura na frente deles, e ali aparecem Moisés e Elias. E uma coisa interessante é que quando Pedro olha para Moisés e Elias, ele reconhece Moisés e Elias, né? Mas uma coisa interessante é que Pedro provavelmente não viu nunca uma foto, né, nem de Moisés, nem de Elias, e provavelmente não havia um quadro desenhado, e por mais que um quadro, um pintor possa representar bem a pessoa, não vai ser com todas as características, com certeza, né? Mas ele reconheceu, né? Aqui, o Dal abriu para a gente aqui, versículo 4, e Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. Então, assim, Moisés era Moisés, continuava sendo Moisés, e Elias também continuava sendo Elias. Então, a palavra não fala, mas a gente vê indícios, né, de que a transformação ela será apenas no nosso corpo, né, não no nosso espírito, não na nossa alma, né. E eu vou continuar sendo o Luiz, que participou das lives com vocês, e vocês vão continuar sendo cada um de vocês que participaram também dessa live, que viveram nesse tempo que nós estamos vivendo aqui, né? E nós vamos levar as coisas, né, que nós
que o Senhor nos ensinou para o céu, né? Então, quando a gente sair desse mundo, né, seja pela morte, ou seja pelo arrebatamento, nós vamos continuar sendo nós mesmos, né? Não haverá diferença, né? Então, eternamente seremos nós mesmos, né? Só que na plenitude, né, daquilo que o Senhor é, porque nós seremos semelhantes a Ele, né? Não apenas moralmente, mas seremos semelhantes a Ele fisicamente. Não que seremos todos iguais e todo mundo vai parecer Ele, né? Mas o nosso corpo terá características como o corpo que o Senhor tinha quando ressuscitado, né? Por exemplo, o Senhor ascendeu aos céus, né? Ele estava conversando com os discípulos e ele foi subindo, uma nuvem o cobriu, né? Aliás, aqui é Atos, eu estou vendo que uma nuvem luminosa os cobriu, né? Mas não é aqui. No livro de Atos fala que uma nuvem cobriu o Senhor da visão deles, né? E acho que é mais lá pelo 11, por aí, né? É depois do 8 lá, dá. No 10. Estando com os olhos, ou melhor, no 9. E quando dizia isso, o Senhor Jesus, né, vendo eles, ou seja, os discípulos vendo o Senhor, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Né? Então, hoje nós, por exemplo, não temos condição de sair dessa terra e subirmos a uma altitude aí, a partir aí de 4.000 metros, existe uma escassez de oxigênio, né? Então, com certeza, a gente tem um homem que é tirado daqui da Terra, ele morreria por falta de oxigênio, não tem pressão ali, não é? O seu coração bombeando sangue, por isso que o astronauta precisa daquela roupa pressurizada, para mantê-lo sem que a sua pressão interna faça com que ele exploda, né? Porque o corpo que nós temos hoje, ele é apto a viver aqui onde vivemos, né? Nessa pressão atmosférica, nessa temperatura que há na Terra, né? E não na temperatura fora da Terra. Então, nosso corpo precisa ser alterado, né? Como vai ser. Mas, com certeza, nós vamos manter a nossa identidade, né? Como o irmão falou, né? Obrigado, irmão. Eu queria fazer uma pergunta também, irmão Luiz. Lá em Apocalipse fala que aqueles que não forem encontrados seu nome no livro da vida, eu acho que para condenação, né? Eles não vão ser, o nome deles, se não for encontrado no livro da vida, né? Vai ser chamado o nome de cada um. Então, esse nome que está escrito, o nosso nome vai ser chamado nesse livro? O Senhor vai levar todos os que são seus, né? Ele conhece, né? Lembra aquele versículo que fala: o Senhor conhece os que são seus. Então, os que são dele, na sua vinda, ele vai levar. Né? E os que não são seus, ele não vai levar. Né? Essas pessoas, aqueles que não tiverem se convertido, né, até esse momento, porque há muitos que não ouviram, né, que não rejeitaram o evangelho, melhor, né, depois do arrebatamento, aqueles que não rejeitaram abertamente o evangelho da graça,
eles poderão crer no evangelho do reino, né? Então, quando eu digo assim que a pessoa que não rejeitou abertamente, o que significa rejeitar abertamente? Significa entender o que a pessoa está falando e ele disser assim, eu não quero. Ele entendeu que o Senhor Jesus morreu e ele entendeu que ele morreu pelos pecadores e a pessoa fala assim, tá bom, mas eu não quero. Então, se ele assume essa posição, quando o Senhor Jesus vier para levar os seus, né, a gente está falando, ele, se estiver vivo, ele vai ficar aqui e ele vai entrar na tribulação. E ele não vai crer no Evangelho. Por quê? Porque Deus lhe enviará a operação do erro, para que ele creia na mentira. Porque ele não teve amor à verdade para crer e se salvar. Agora, existem pessoas que não ouviram o Evangelho da graça, né? Eu digo assim, eu imagino assim, uma pessoa que você dá um folhetinho para ele, por exemplo, né? O Senhor sabe, né? Quem são essas pessoas, mas tem pessoas que não ouviram o Evangelho. O Evangelho, ao contrário do que se prega aí na cristandade, que vamos pregar o Evangelho, porque enquanto nós não pregarmos o Evangelho para todo mundo, o Senhor não vem. Isso é um grande erro doutrinal. O Evangelho não vai ser pregado a todas as pessoas. O Evangelho será pregado a todas as nações, né? Nações é diferente de pessoas. Então, hoje, todas as nações que há no mundo já ouviram o Evangelho, mas nem todas as pessoas que habitam, que compõem, né, essas nações, elas nem todas ouviram o Evangelho. Por quê? Porque se tivessem ouvido, ou elas teriam aceitado o Evangelho ou negado o Evangelho. Se elas tivessem aceitado, elas fariam parte da igreja. Se elas tivessem negado, elas receberiam o sinal da besta, creriam na mentira e seriam destruídos. Ou seja, não ia ter pessoas para se pregar o Evangelho do reino, que vai ser pregado no tempo da tribulação, e para que alguns vários, né, a gente não sabe, mas para que pessoas crescem, recebessem o Senhor, né, que vinha, eis que o reino de Deus está próximo, né, esse é o evangelho do reino. E os que crerem esperarão esse evangelho, esperarão esse reino e entrarão no milênio, né. Então, isso que a gente precisa discernir, né. Então, o Senhor sabe, né? Voltando à sua pergunta, o Senhor sabe os que são seus e ele vai levar todos aqueles que são dele. Né? Com certeza, nada, como é que é? Os arrebatará da minha mão, né? Ninguém os arrebatará da minha mão. Newton, pode colocar a pergunta. Obrigado, irmão. Ô, Dal, Oi, Eric. tem umas perguntinhas aqui antes, no chat. É isso. Deixa eu avisar de novo para os irmãos. Se alguém quiser fazer uma pergunta, acione a mãozinha que está aí, porque vai fazendo a fila, porque quando a gente vai fazendo os comentários, vai dizendo assim um amém, ou fala alguma coisa, ou bota um versículo, essas perguntas vão subindo e a gente vai se perdendo. Então, todo mundo que for fazer uma pergunta, fica mais fácil, né? Colocar a mão, porque vai fazendo a fila, a gente vai sempre prestando atenção.
Ô, Eric, deixa eu ler agora essa aqui de Newton, a gente aí volta. Acho que Beleza. tá certo. Você quer ler aí essa de Newton? Você pode ser? Fica fácil? Pode. Fica fácil? Deixa eu descer aqui. Peraí. O irmão perdoe a indagação, mas gostaria de saber se essa explicação de heresia dada pelo irmão tem a ver com os denominados irmãos abertos reunidos à mesa do Senhor. Coloquei pela ordem chamada dada pelo irmão Dal. Eu não entendi bem a pergunta, mas preciso esclarecer que você falou de irmãos abertos à mesa do Senhor, né? Os irmãos abertos é uma divisão que houve em 1848, e eles, desde então, não estão à mesa do Senhor, né? Então, eu queria fazer esse comentário, né, sobre a sua pergunta, mas essa explicação sobre heresia é o que é o que significa essas duas palavras, né? Cisma e heresia. Não tem nada a ver, não está conectada com essa divisão que houve, né? Agora, com certeza, e eles, quando se separaram, né, lá em 1848, eles formaram uma heresia, né? Ou seja, uma divisão física, né? Eles estavam juntos e eles se dividiram, então isso tornou-se então uma divisão. E houve várias, não? Essa foi talvez a primeira, depois que o Senhor restabeleceu, né, por assim dizer, a sua mesa, né, publicamente, né? Porque a mesa do Senhor, eu creio que ela sempre existiu, embora que não de uma forma pública, né? Mas eu creio que sempre em algum lugar do mundo, mesmo que de forma não pública, né, de forma privada, o Senhor foi lembrado, né, no seu testemunho, né, vamos dizer assim, por pessoas que estavam separadas, né, de toda a confusão que havia, e que o Senhor se colocava no meio, né, desses dois ou três. Pronto, Eric, você consegue identificar aí as perguntas? Sim, Depois, a próxima foi da irmã Geu. depois a gente lê aqui a de Josélia também. A pergunta da irmã Geu foi o seguinte: Colossenses 3, versículo 13 a 17. Suportai-vos uns aos outros. Isso quer dizer também com os ímpios, as pessoas do mundo? É muito importante sempre. Uma vez meu irmão falou uma coisa muito interessante. Quando você vai comprar uma casa, existem três coisas que são muito importantes de você ver na casa. A primeira coisa é localização. É muito importante você saber o que tem em torno da sua casa. É muito importante. A segunda coisa, também importante quando você vai comprar uma casa, é localização. É muito importante você saber o que está em torno da sua casa. E a terceira coisa que, quando você vai comprar uma casa, que é muito importante, é localização. Parece que eu estou brincando, né? Mas localização é a coisa mais importante que existe. E na palavra de Deus é a mesma coisa. A gente precisa saber
né, às vezes uma dúvida que a gente está tendo, um versículo que a gente não entende e tal, ou a gente está com uma dúvida, é aonde está colocado esse versículo? Esse versículo está no Novo Testamento, está no Velho Testamento, ele está se referindo, como é a pergunta, né, a salvo, ele está se referindo às pessoas, os não salvos, né? Então é muito importante a gente procurar, né? Eu tenho falado bastante o parágrafo, aonde está o parágrafo, aonde começa, aonde a dúvida está inserida. Lembra da questão da casa? Localização, localização, localização. Então vamos localizar esse versículo, esse assunto, né? E o assunto sempre começa no sinal de parágrafo aí que está nesse versículo 12, que vocês podem ver. Algumas Bíblias hoje não contêm esse sinal de parágrafo, o que já atrapalha bastante. O sinal de parágrafo é bem importante, ajuda a gente distinguir, não é? Então vamos lá, vamos começar no parágrafo. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Está falando de quem? Agora eu pergunto para quem, eu não lembro quem perguntou, mas eu vou perguntar para a pessoa que, para o irmão, para a irmã que perguntou. Está falando de quem? De crentes ou de incrédulos? De crente, irmãos. De De nós crente. cristãos. Exatamente, irmã. Percebe? Percebe como é importante a gente procurar o parágrafo? Então, a pergunta, né? Então, suportando-vos uns aos outros, a quem está se referindo, né? Aos crentes, né? Está se referindo aos irmãos, mas também não só aos irmãos, não é? Mas principalmente aos irmãos. Mas nós devemos perdoar a todas as pessoas, aos irmãos e também aos que não são irmãos, né? O Senhor sempre nos ensinou a isso, né? Então nós devemos suportar os irmãos, muitas vezes na assembleia, né? Há questões, há situações, né? Que são mais delicadas, né? Nós somos, cada um tem o seu temperamento, uns são mais calmos, outros são menos calmos, né? E, enfim, né? Um é mais paciente, o outro não é tanto, né? Então a gente deve ter esse cuidado, com certeza, né? Mas aqui o assunto está falando dos irmãos, está falando da Assembleia, né? Então é nesse sentido, né? Então o versículo que a irmã perguntou é suportando vos. Vos quem? Os irmãos. Uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Ou seja, eles estão aqui, a palavra está dizendo, está se referindo aos irmãos. Não quer dizer que, então eu não preciso. Então, se o incrédulo fizer alguma coisa para mim, eu não preciso perdoar ele. Não, não é isso que está falando. Existem outras escrituras que falam que nós devemos perdoar a todos, né? Mas aqui o assunto é os irmãos. Ok, irmão, obrigada. A pergunta teve dúvida porque, às vezes, nós cristãos suportamos certas coisas até de incrédulos, né? Às vezes no trabalho, no meio da parentela, e aí surgiu essa dúvida. A gente sabe que nós temos que perdoar todos, né? Independente. Mas o suportar, muitas vezes a gente suporta sem querer suportar, né? Suporta por ser cristão e pensar no Senhor. Aí me surgiu essa dúvida, será que a gente tem que suportar
certas coisas e atitudes também daqueles que não são irmãos, que talvez ainda não confessem, né, o Senhor Jesus como Salvador, ou seja, no trabalho ou no meio da parentela, a gente ali sempre engolindo, ou não, deixa para lá. A dúvida foi em relação a isso, mas obrigada, irmão. Quando, né, a gente deve... Nós somos embaixadores de Cristo, né? Ou seja, nós estamos aqui no mundo para cuidar dos interesses e da glória do Senhor. Então, por exemplo, quando, imaginando, irmã, como você falou, se vem um incrédulo, por exemplo, e começa a falar, sei lá, mal do governo, mal de qualquer outra coisa, eu deixo ele quieto, deixo ele falando, não vou discutir com ele, etc., né? Mas se ele começa a falar mal do Senhor, aí já é uma coisa diferente. Não é? Ele não está falando. Se ele quiser falar mal de mim, ele pode falar quanto que ele quiser. Não é? E por mais que ele fale, ele nunca vai falar a verdade. Ele sempre vai falar menos. Eu sou muito pior do que ele está falando, né? E muitas vezes a gente fica bravo, né? Quando alguém a pessoa falou mal de mim, né? Uma vez o irmão falou uma coisa muito interessante. Ele falou, ele falou mal de você? Falou. E você ficou bravo? Fiquei. Aí o irmão falou assim, você prefere que ele fale a verdade? Você quer que ele fale a verdade, o que você realmente é? Aí o irmão pensou, falou, não, é melhor ele falar mentira e eu saber que é mentira do que ele falar a verdade. Né? E é verdade, né? Nós somos muito pior do que alguém possa nos acusar, né? Mas, agora, se a pessoa fala do Senhor, aí a coisa muda de assunto, né? Muda de tom a conversa, né? Então, aí a gente deve explicar para ele, olha, você está falando isso, mas você está falando isso do seu Criador, né, ele é o que te dá respiração, enfim, né, mostrar para ele que ele está, vamos dizer assim, né, falando daquele que sustenta a vida dele, enfim, que dá a respiração para ele, e etc., né, e deixar ele com o Senhor, né, o Senhor depois trata com ele, né. Mas quando a coisa é entre eu, né, ou que pessoa que tem uma preferência diferente da minha, alguma coisa assim, que não diga respeito ao Senhor e à sua obra, né, a gente deve suportar, com certeza. Bom, irmão, muito obrigada, viu? Josélia Carla. Boa noite, irmão. Irmão Luiz, eu gostaria também que você tirasse essa dúvida minha, que o meu esposo é testemunha de Jeová. E vira e mexe, ele tá tendo essas guerras, essas tempestades, né? Essas mudanças de tempo e tudo. Aí ele tava falando ali hoje, assim, a grande tribulação tá na porta. A grande tribulação tá na porta. Aí ele disse que ele vai ver, né? Porque eu creio que quando a tribulação estiver chegando, nós não estaremos mais aqui, né? Então eu queria saber, tirar essa dúvida do senhor, em que eles se baseiam nisso, em que passagem, em que livro da Bíblia, porque até os livros que eu li, né, não diz que a gente, como cristão, vamos estar mais aqui, né? Nós estaremos já com Cristo Jesus. Então, eu queria que o senhor me tirasse essa dúvida, entendeu? Porque ele estava dizendo, ele já está ali, ele botou, ele veio, comprou uma mochila, aí disse que para me botar a certidão de casamento,
botar todos os documentos dentro, botar, já tem ali, lata de atum. Aí hoje ele estava dizendo, tem que comprar agora, vou comprar 2 quilos de feijão e arroz e açúcar e falta o canivete. Oi, Molu, me perdoe, mas eu dou risada sozinha. Tem hora aí eu disse, hoje eu vou perguntar. Me perdoe, viu que eu tô rindo, mas eu queria que você me explicasse isso aí, se puder. No que ele se baseia para falar isso, eu com certeza não sei. E também não vou nem procurar saber, porque com certeza isso é errado, né? Mas tem um versículo em Apocalipse 3, versículo 10, versículo 8 e versículo 10. Apocalipse 3, 8 e 10. Fala assim, eu sei, o Senhor falando, né, para a igreja de Filadélfia. Pode compartilhar. Acho que o Dal vai ligar aqui. 3, 8 e 10. Dal. Senhor falando, né? Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guarda essa palavra, guardaste a minha palavra. Né? Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Então, esse é o versículo que fala que nós não vamos estar aqui quando a hora da tentação, né, ou a tribulação e grande tribulação vier sobre todo o mundo. Né? Então, o Senhor vai nos guardar e todo aquele que crê no Senhor Jesus como seu Salvador, na sua vinda, o Senhor, como eu falei, ressuscita os mortos, transforma agora todos, porque todos já estão vivos, né? Transforma todos e todos sobem a encontrar o Senhor nos ares. Né? E para trás, né, vamos dizer assim, os que ficam são aqueles dois grupos de pessoas. Aqueles que ouviram o Evangelho e negaram, e rejeitaram a oferta de Deus, o dom de Deus, né, o perdão de Deus, rejeitam o perdão de Deus, e aqueles que não ouviram o Evangelho da Graça. Esses que não ouviram, eles vão poder, aliás, eles ouvirão, aí todos ouvirão. Então, lembra que eu falei que o Evangelho da Graça é pregado a todas as nações. O Evangelho do Reino é pregado a toda criatura. Todos os homens e mulheres vão ouvir o Evangelho do Reino. Aqueles que não ouviram o Evangelho da Graça, né? E eles vão poder crer no Evangelho do Reino ou não. Se eles não crerem, eles vão se juntar com aqueles que não creram o Evangelho da Graça. E vão ser uma massa, né? E os outros são os que creram o Evangelho do Reino. Então, esses serão perseguidos, muitos serão mortos, serão martirizados, não é? Se eles forem martirizados, né, eles vão ressuscitar e a porção deles é celestial. Se eles não forem martirizados, eles vão entrar no milênio e eles são os que habitarão a terra no milênio. Obrigado, irmão Luiz.
Oi, Dal. Tinha uma perguntinha ali em cima antes. Pode ver, Eric, que eu estou meio perdido aqui. Tô de olho no chat aqui. É do irmão Leones. Ele fala assim: irmãos, tenho um certo entendimento sobre Filipenses 1, 17 a 18. Os irmãos poderiam falar um pouco sobre este assunto? O, qual é a dúvida, Leonis? Assim, só para a gente ter uma base, né? Não, é porque essa passagem de Filipenses, quando eu me apartei do sistema, eu ficava assim, achando que não tinha salvação lá no sistema. Eu ficava pensando que todo mundo estava perdido, porque não era de acordo a palavra de Deus, né, o que eles pregavam. Então eu ficava pensando que não tinha salvação lá. Mas quando eu vi esse versículo, aí eu mudei os pensamentos. Aí eu queria saber dos irmãos e o que é que os irmãos. Se tem a ver com aqueles que, mesmo ouvindo o evangelho assim, que não seja puro, se tem algum a ver com essa passagem, que é o que eu creio. O que faz uma pessoa ser salva é ela conhecer o Salvador, né? E ela não precisa estar em lugar nenhum. Ela não precisa estar reunida ao nome do Senhor, ou reunida em em algum lugar na cristandade para ela ouvir a palavra do Senhor, né? Você veja, inclusive, ah, o eunuco, por exemplo, né? O eunuco ouviu a palavra de Deus andando numa carruagem. Ah, ah, várias pessoas, né? Você pega, por exemplo, ah, Paulo, por exemplo, né? Paulo, o Senhor falou diretamente para ele na estrada de Damasco, né? E cada um, né, de nós, você não precisa estar num local, né, num prédio, né, para você ouvir a palavra de Deus, como se aquele prédio fosse algum local santo ou qualquer coisa assim. O que você precisa saber é que você é pecador, né, se o Senhor tocar o seu coração para você reconhecer isso, e você ouvir a palavra de Deus, que é crer no Senhor Jesus e será salvo, você é salvo, né? Não é lugar que te torna salvo, né? Mas é a pessoa do Salvador. E esse encontro com o Salvador a gente pode ter em qualquer lugar, lendo a Bíblia, ouvindo alguma coisa, lendo um folheto, né? Você não precisa estar no lugar. Então, a gente precisa fazer a distinção, né, entre o Espírito Santo usando a palavra de Deus para tocar o coração de um incrédulo, isso é uma coisa, e o Espírito Santo reunindo pessoas que são crentes para estarem reunidas ao nome do Senhor Jesus somente. Essas são as duas grandes obras, né, vamos dizer assim, do Espírito Santo, né, salvando e reunindo. Né? Ele salva mediante a pregação da palavra e ele reúne para Cristo aqueles que são salvos, pelo menos é o desejo dele, né? Com certeza. Certo, não, ficou claro. Jeane Maria. Boa noite a todos. Irmão,
Irmão Luiz, eu estou um pouquinho encabulada, porque a irmã aí, assim, falou que tem um esposo testemunho de Jeová, mas a minha pergunta é sobre esse assunto. A última frase que o senhor falou aí é: crê no Senhor Jesus, então será salvo. E é sabido que testemunha de Jeová não nega a divindade de Cristo, né? Nega que o Senhor Jesus é homem e Deus ao mesmo tempo. Então, eu tenho parente que é testemunha de Jeová. Então, eu fico sem saber como me comportar com esse parente, dialogar. Eu evito dialogar com ele, porque assim, eu não tenho o assunto, não é o mesmo assunto, aí eu evito dialogar sobre religião, essas coisas, mas como parente não tem nada a ver, né? Eu posso conversar, ir na casa dele, tratar ele como uma pessoa normal, assim, se não for falar sobre religião. O que é que o senhor acha? A gente tem várias esferas de relacionamento, né, na nossa vida. A gente tem o relacionamento da nossa família, a gente tem o relacionamento da nossa escola, né, os que estão estudando, os que já passaram, né, por escola. Nós temos o relacionamento do nosso trabalho, nós temos o relacionamento com o nosso governo, com a nação que nós nascemos, né, ou que estamos nela, e a gente precisa ter discernimento de como tratar. E temos também o relacionamento na questão espiritual, né, na questão da nossa fé, em que cremos, né? Cada um crê, né, em alguma coisa, vamos dizer assim, né? E então a gente precisa saber distinguir as coisas. Por exemplo, no caso de família, né, que você citou, vamos dizer que o meu irmão, né, graças ao Senhor, meu irmão crê no Senhor Jesus, mas vamos dizer que ele não, eu morasse na casa do meu pai e o meu irmão tivesse convertido aí a Testemunho de Jeová ou qualquer outra, né, denominação, aliás, não é nem denominação, sei lá, budista, enfim, qualquer coisa aí, espiritismo. Eu tenho um relacionamento com ele como irmão, né? Então, como irmão, eu poderia andar com ele, né? Enfim, ele é meu irmão. Ele nunca vai deixar de ser meu irmão pelo fato de ele ser espírita, budista, testemunho de Jeová ou qualquer coisa assim, né? Ele vai continuar sendo meu irmão. Então, como irmão, eu posso ter relacionamento com ele sem problema. Agora, se ele vem com as histórias do budismo, do espiritismo, do qualquer outro ismo aí, vamos dizer, aí então eu falo assim, olha, talvez seja melhor a gente parar de conversar aqui, porque a gente vai acabar, podemos discutir, porque eu não concordo com as coisas que você está falando. Então vamos fazer assim, vamos continuar no nosso relacionamento de irmão, relacionamento de chefe funcionário, relacionamento de colega na escola, relacionamento de mesma empresa que nós trabalhamos, né? Então a gente tem que ter esse discernimento, né? De não confundir as coisas, né? A mesma coisa, por exemplo, você imagina uma pessoa está reunida ao nome do Senhor Jesus, né? Infelizmente já aconteceu isso. E está lá o pai, a mãe, 2 filhos. Né? E um desses filhos, ou o pai, ou o outro filho, enfim, cai, ou a mãe até, cai num problema moral. Né? Então, e aí o que vai fazer?
Então o pai não vai comer com esse filho na casa. Como é que vai ser na casa? Vai pôr o filho fora da casa? Ele deixou de ser filho? Não, ele continua sendo filho. Não é? Só que na esfera da nossa fé, ele está em disciplina. Não é? Ele foi colocado fora por questão de pecado moral. Então, a gente precisa ter discernimento, né, de separar as coisas. Né? Então, por exemplo, né, se o seu parente vem na sua casa como parente, receba-o, né, sem problema. Agora, se ele vem no caráter de testemunha de Jeová, não receba. Não é? Por quê? Porque ele está trazendo uma doutrina que vai contra aquilo que o Senhor fala. Então, você precisa ver que jeito que ele vem. Ele vem na sua casa para comer, ou você fez uma comida ali que ele gosta, não sei o quê, vem para conversar sobre qualquer coisa, menos a questão da pregação que ele vem falar a respeito do Senhor, recebam. Agora, se ele vem para trazer a doutrina dele, então não recebo. Então, por exemplo, eu não me lembro de ter um parente que seja testemunha de Jeová. Então, se uma pessoa também bate em casa que testemunha de Jeová, eu vejo lá, eu escuta, testemunha de Jeová? Tá, obrigado, não quero. Nem abro a porta, nem conversa. Tem gente que vai lá e vai tentar falar do evangelho, vai acabar se contaminando, vai escutar coisa que não quer escutar. A palavra é bem clara, nem o saudeis. Né? Porque, versículo 11, né? Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Pois Obrigada, é, irmão. irmão Luiz. Está esclarecido, obrigada. Pois é, irmão Luiz. Eles, às vezes, não precisa que a gente dê licença, não. Se a gente deixar, eles pedem um copo com água e aproveita, já vai já soltando já o fermento levedado deles. Só que se a gente não tiver o jeitinho mesmo de Deus, né? Não pedir controle a papai, a gente termina dando ouvido, emprestando ouvido para ouvir nada, né? Porque a realidade que é essa. Eu costumo dizer assim, ó, que o cristão, ele examina a palavra. E o testemunho de Jeová, ele estuda. Só que ninguém estuda a Deus, ninguém. Que a obra de Deus é uma coisa assim, ó, que nenhum homem na face da terra vai ter condições de dizer assim, vou decifrar tudo o que está na Bíblia. Não tem como, porque nosso Deus, ele é revelador, mas ele sabe as pessoas que ele vai utilizar como ferramenta, e às vezes eles vêm, um fermentozinho deles, se a gente não tiver cuidado, realmente cai bem. Com certeza. Graças ao Senhor, eu tô firme na rocha. Graças ao Senhor Jesus Cristo. Amém, irmã. Pronto, irmão Luiz, já está esclarecido, pode falar. Não, era isso mesmo. Eu também não. Eu não fico dando corda para essa turma, não, porque eu vou escutar o que eu não quero ouvir. Então, eu já resolvo mais rápido a coisa. Dal, Oi, Eric. depois do irmão Josenilton tem uma pergunta no chat, e aí depois a irmã Rita que levantou a mão, viu? Ah, pode escrever, Nilton. Acho que Nilton já baixou a mão.
Então, vamos passar para a Ariana Monte. E é isso mesmo, Eric, né? É Valdeci, irmão. Veja aí. Depois do milênio, esses continuarão habitando na Terra? Eu acredito que estava falando a respeito dos que passaram pela tribulação. Foi o assunto. Quando o Senhor começar o seu reino, né? Os que habitarão a terra no milênio são os fiéis das 12 tribos, tanto de Judá e Benjamim, que passam a tribulação. Eles sofrem muito mais severamente, né, a tribulação, porque eles é quem rejeitaram o Senhor Jesus, né? As 10 tribos, elas não estavam na terra de Israel quando o Senhor Jesus veio. Os únicos porque quando houve a divisão das 12 tribos, as 10 foram levadas para a Assíria e 2 foram levadas para a Babilônia. Essas da Babilônia voltaram, e depois que voltaram 490 anos, o Senhor Jesus nasce, né, em Belém, e ele então foi apresentado depois em Jerusalém, né? E eles rejeitaram o Senhor, e então eles são as 2 tribos que passarão pela tribulação, serão castigados muito mais, né, do que as 10. Então, quem habitará o milênio são os fiéis das 12 tribos, tanto das 2 como das 10, que serão trazidos novamente, né? E os gentios que ajudarem a Israel passar a tribulação, né? De alguma forma, né? São aqueles que ouviram o evangelho do reino e se submeteram, né, ao evangelho do reino. São esses que vão habitar. Quando eles entram no milênio, logicamente que aí haverá aumento de pessoas, né? Então, crianças nascerão e a terra será grandemente povoada, né? E haverá aqueles que são fiéis e os que não são fiéis, né? Chega no final do milênio, Satanás é solto e ele vai arrebanhar, né, por assim dizer, todos aqueles que são incrédulos, os infiéis, aqueles que mostraram submissão ao rei, mas de uma forma exterior apenas, e eles serão mortos, cai fogo do céu, eles são mortos, e aí é destruída a terra, né, e o céu que nós conhecemos, né, tudo isso é destruído, e Deus faz novos céus, cria, né, novos céus e nova terra. Então, quem habitará o céu são os celestiais, né, que são aqueles que são levados tanto no arrebatamento, quanto os santos martirizados da tribulação e grande tribulação. Eles ressuscitam, sobem ao céu e voltam com o Senhor Jesus aqui para reinar o milênio, né? Então, esse é o povo celestial, sempre será celestial, e o povo na terra são aqueles que chegarem no final do milênio, eles serão transportados, né, para a nova terra. Não me pergunte como, apenas a palavra muitas vezes não fala como, ela fala o que é, não como é, né? No princípio criou Deus o céu e a terra. Falou o que é, não falou como é, né? O grande erro do homem é tentar acrescentar coisas na palavra de Deus que não estão escritas, né? Então, aquilo que Deus quis nos revelar, Ele escreveu e nós lemos e entendemos, né? No seu tempo, né?
O Senhor vai dando luz para a gente, né? Mas, então são esses aí que habitarão tanto os novos céus como a nova terra também na eternidade. Entendi, irmão. Obrigada. Teve 2 desistências aqui, mas eu acho que tem a de Ariana Monte. Irmão, gostaria de saber o que é pecar contra o Espírito Santo. E é a mesma coisa de blasfemar contra o Espírito Santo? O pecado ou blasfêmia contra o Espírito Santo, eu acho que é a mesma coisa. Que fala na palavra do Senhor, né? Acho que é Mateus, se não me engano, é 12, não sei se é 10 ou 12, é daquele que os principais da nação de Israel, no caso é Judá, né? Os fariseus, os príncipes, então, eles falavam que o poder que o Senhor Jesus tinha de fazer os milagres, as maravilhas que ele fazia, vinha do príncipe dos demônios, de Satanás. Então, isso era atribuir o poder de Deus ao demônio, ao diabo, né? Então, essa era o pecado, né, contra o Espírito Santo. Então, e esse pecado é um pecado nacional, não é uma coisa que uma pessoa faz individualmente, mas era a nação fez, a nação cometeu esse pecado na pessoa dos principais deles, né? Então, uma coisa muito importante, eu acho que vocês poderiam ler o livro Definições Doutrinais. Não sei se o Michel... Epa. Vocês estão me ouvindo ou não? Ouvindo, Luiz? Sim. Estou pensando que eu estou sem conexão aqui. Bom, então eu vou falar aqui. Uma coisa importante é o que eu estou falando. Não sei se o Michel colocou no site, aí, no chat, o link daquele livro Definições Doutrinais. Vocês podem baixar ou ler diretamente no site da Verdades Vivas, e ele explica todos esses assuntos Caiu a internet dele. Acho que caiu. Vou esperar um pouquinho só. Eu vou colocar o link do livro Definições Doutrinais. Eu coloquei no chat aí novamente e vou colocar lá no grupo do WhatsApp, Salvos pela Graça. Obrigado, Michel. Olha, só para vocês terem uma ideia, fala de o que é adoção, advocacia, apostasia, arraial, a diferença entre arrebatamento e aparição de Cristo, o que é arrependimento, assembleia, batismo, batismo do Espírito Santo, bênção,
blasfêmia contra o Espírito Santo, que a irmã perguntou, né? A carne, a casa de Deus, certeza, céu, cheio do Espírito Santo, circuncisão, cisma, lembra nós falamos cisma e heresia? O que é a compra, comunhão, concisão, condenação, confissão, consagração, consciência, conversão, corpo de Cristo, e aí vai. São mais ou menos 140 termos que existem no Novo Testamento e que é muito importante que vocês leiam, que vocês se familiarizem com isso, porque isso vai dar um conhecimento para vocês, como chama? Uma base para vocês crescerem, vamos dizer assim, na fé de vocês, e vocês saberem responder, né? Às vezes uma pessoa pergunta alguma coisa, a gente estava vendo arraial aqui, né? Muito importante esse conceito, né? Se vocês lerem, será de grande bênção para vocês. Também botei aí o do blog do Dicionário Bíblico Conciso, que também é enriquecedor. Também, Michel, muito bom também. O dicionário tem vários locais, tem lugares, tem nomes de pessoas, tem assuntos, né, como esse que trata aqui nesse livro Definição Doutrinal, né? Ele fala assim, o título dele é Definições Doutrinais, um manual de termos doutrinais e expressões no Novo Testamento. Então, tem muita coisa aqui que vai ser muito bom todos nós conhecermos isso. Ô, irmão, parece que foi concluído já, né? Todos os termos do dicionário bíblico aqui no blog. Olhando aqui de relance, parece que já está todos, né? Já sim, Michel. O irmão lá de Uberlândia, o Carlos, ele que está colocando o dicionário ali, e agora ele está na fase de ajustar os links, né? Porque tinha uns links que estavam quebrados, tal. Ele está já, acho que na letra C. Mas nesse dicionário tem aproximadamente 4.000 verbetes, né? 4.000 itens, né? Então tem muita coisa. Eu creio que isso ajuda a gente muito a compreender, né, as coisas do Senhor. Eu vou aproveitar aqui a oportunidade e mostrar rapidamente para os irmãos aqui, vou compartilhar a tela, que aqui mostra o site desse dicionário bíblico conciso, e aí dá para pesquisar a palavra aqui na barra de pesquisa, ou então aqui, ó, nesses 3 pontinhos do canto, que aí quando você clica, vai aparecer o índice, a ordem alfabética, e aí dá para ir pela ordem alfabética e procurar a palavra. Ou então, diretamente aqui, novamente, né, na barra de pesquisa, clica na lupa, que aí digita. Muito bom, Michel. Escreve heresia lá, Michel, vamos ver. Vou compartilhar aqui de novo. Será que tem? Quais são as apostas? Aqui, heresia. Aí, ó, heresia herege. Aí clica aqui no termo, que aí ele vai abrir. Pronto. E aí é interessante olhar até nos dois, né, irmão? Olhar nas definições doutrinais e também ver no dicionário bíblico conciso, porque aí quanto mais perspectivas, né, dos ministérios dos irmãos para explicação de um assunto, mais enriquecedor é. Claro, tendo a palavra de Deus como fonte, né, e referência principal. Com certeza, com certeza. Eu acho impressionante esse irmão que escreveu esse dicionário,
Para vocês terem uma ideia, ele escreveu esse dicionário em 1880 e alguma coisa, antes de 1900. Eu acho que a única coisa que tinha naquele tempo era máquina de escrever. Acho que nem máquina de escrever, acho que tinha pena e tinta, eles iam ele escrevendo. E esse irmão escreveu tudo isso que demorou um ano mais ou menos, para 1 ano e 3 meses, na verdade, para fazer a tradução e as figuras que ele buscou, né? O irmão falou que esse trabalho desse dicionário bíblico foi o trabalho da vida desse irmão. Se eu não me engano, alguém falou que ele ficou mais de 20 anos para fazer esse dicionário. Você imagina que lá não existia internet, não existia, né, nada das ferramentas que nós temos hoje, né? E ele buscou em livros, saiu, viajava para ir numa biblioteca para procurar o que estava escrito e disponibilizou isso, que agora a gente pode, né, baixar e ter no nosso celular, né? Então é realmente uma grande... Nós somos muito abençoados pela grande abundância, né, de coisas que o Senhor tem disponibilizado na nossa mão. Então, que a gente tome posse, né, dessas coisas que estão à nossa disposição. E é fascinante como hoje, devido à internet, a gente tem essa facilidade, né, de pesquisar. Por exemplo, tem um site que é o Bible Truth Publishers, né? Que aí é em inglês também, mas tem como no navegador, para os irmãos que têm dificuldade em leitura em inglês, traduzir também automaticamente, que também ajuda bastante. Eu vou até mandar aqui também no chat, porque aí lá, inclusive, é dividido por autores, por temas, e é muito bom mesmo. A biblioteca num só lugar. Beleza, irmãos? O que não falta é informação, fonte segura. Nós cremos, né? Não precisa estar indo fuçar em outros lugares, não, hein? Tem muita coisa que a gente talvez não consiga esgotar, não. A gente vai ler, e ainda vai ficar faltando. Mas é bom que a gente passe o nosso tempo aqui, né, até a vinda do Senhor, estarmos com o Senhor, né, seja pela vida ou pela morte, mas aprendendo, né? É isso aí, a gente se livra do engano. Isso aqui é importante. Não dá bola para o erro. Tá bom aqui, né? São 9h40. Perguntas que ficaram aí, pode ser para a próxima. Muito bom. Eu também tinha uma perguntinha, vou deixar para a próxima, né? Na verdade, umas duas, né? Vou deixar aqui reservado. Então, vamos lá, irmãos. Esse horário chegou.